Muita boa noite para você que está aqui acompanhando esse vídeo comigo. Hoje tivemos Champions League, amanhã tem o resto dos jogos. Tivemos muitos jogos interessantes. Hoje tivemos Real Madrid e Napoli, tivemos Manchester United perdendo para o Galatasaray em casa. Tivemos uma virada absurda do Braga contra o União Berlim. E eu vim falar sobre esses jogos aqui, foram os jogos que eu acompanhei: Manchester United e Galatasaray, Real Madrid e Napoli e União Berlim e Braga. Vamos falar primeiro sobre o jogo entre Braga e União Berlim. Foi um jogo muito interessante, uma virada absurda no final, aos 94. Teve um golaço maravilhoso do Brumar. São dois times muito bons, muito interessantes. O Braga, no último jogo da primeira rodada, inclusive, ele deu um baita de um trabalho para o Napoli, que venceu com um gol contra no finalzinho. O União Berlim também é um time muito interessante. Quem achou que o Real Madrid e o Napoli iam passear nesse grupo, talvez não seja isso que vai acontecer. A gente sabe que talvez os dois vão passar. O Real Madrid com certa facilidade, ou nem tanto, mas vou falar daqui a pouco sobre o Real. Os dois times, inclusive, se enfrentaram na última Europa League, uma vitória para cada lado, mas são times que dá vontade de assistir. Talvez um deles ali indo para a Europa League possa chegar nas fases finais ali. O União Berlim, que trouxe muitos reforços interessantes para essa temporada. O Fofana por empréstimo do Chelsea, ele não acabou participando muito do jogo hoje, talvez ele nem tenha entrado. Eu acho que os dois gols foram do Geraldo Becker, um ótimo atacante desse time, muito bom atacante. Os dois primeiros gols da história do União Berlim em Champions League. Também tivemos o Toussaint, volante que já foi do Lyon, estava há alguns 3, 4 anos no Hertha Berlim, que infelizmente foi rebaixado, né? O maior rival do União Berlim. Temos o Bonucci, lendário capitão da seleção italiana, da Juventus. Temos o Brenden Aaronson, meia do Leeds United. E também o Gosens, que estava afastado lá na Inter de Milão, não vinha jogando bem, mas naquela Champions ali do super mês de agosto, lá em 2020, pós-pandemia, era o principal jogador da Atalanta, um baita de um meio-campista, lateral esquerdo ali, que joga muito bem. Teve um gol anulado hoje, inclusive. Esse time do Braga ele é muito interessante, é um time que sabe se adaptar ao jogo. O primeiro tempo eles foram amassados pelo União Berlim, mas parece que viraram a chavinha ali e conseguiram encontrar um jeito de atacar, encontrar os espaços, e virou o jogo. Foi uma baita da jogada ensaiada, o segundo gol do Brumar. Fez um golaço de fora da área. Mas é um jogo que ficou lá e cá, no final teve uma virada, talvez não tenha correspondido o que foi o jogo, mas é a Champions League, né? Quem não faz, toma, uma hora um time vira, uma hora o outro time tá na frente, mas é isso. Agora sobre provavelmente o principal jogo do dia e que tá estampando a capa do vídeo aí. Você que não torce pro Real Madrid ou você que torce pro Real Madrid, não tem como, só faça, né? O Bellingham brinca de jogar futebol, talvez hoje seja o melhor jogador do mundo. Sem brincadeira nenhuma. O Bellingham é craque da bola. O moleque tá, mano, não tem explicação. Ele acabou de chegar no Real Madrid, ele tem 10 jogos, 9 gols, ou 9 jogos e 8 gols. Ele, em um jogo, passou em branco. Vem dando muitas assistências também. A assistência que ele deu pro Vinícius Júnior hoje mostra que ele tá entrosado com o time. Ele poderia muito bem ter finalizado e feito o gol ele mesmo. Mas o moleque encaixou no time com uma luva e talvez hoje seja o principal jogador do time e qualquer um ali possa sair, menos ele. Queria falar sobre o ataque do Real Madrid, que vem sendo muito dependente do Bellingham, que é um meia. Talvez ele seja o principal goleador do time no momento, principalmente por causa da saída do Benzema. A falta de um 9, a falta de um centroavante, um homem referência para o Real Madrid, fez com que tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo tivessem o seu potencial minimizado, sabe? Eles não conseguem jogar o seu melhor futebol, porque o Real Madrid está jogando com 4 meias, com o Bellingham armando e o Vinícius Júnior e o Rodrigo como se fossem centroavantes. Mas isso acaba afetando muito o estilo de jogo do Real Madrid, que ficou acostumado a jogar com uma referência lá na frente, sendo o Benzema, na época era o Cristiano Ronaldo também. E isso limita também quando você olha para o banco e você só tem o Joselu como atacante. São 3 atacantes no elenco do Real Madrid que precisa urgentemente de um 9. Como eu falei, talvez o Real Madrid não passe com aquela facilidade que a gente imaginou que ia passar.
vem tendo dificuldade no Campeonato Espanhol também. E se o Real Madrid não for buscar um 9 na janela de janeiro, eles vão ter dificuldade. Eu não vejo hoje o Real Madrid sendo um dos favoritos para essa Champions League. E o Ancelotti, com essa mudança tática do time aí, né, com 4 meias em vez de 3 meias e 3 atacantes, né, encaixou o Tchouaméni ali como primeiro volante, o Valverde aberto pela direita, um outro meia aberto pela esquerda, ou Toni Kroos ou Modric, e o Bellingham como o camisa 10. E com isso, um dos grandes astros e ídolos do Real Madrid tem perdido espaço. Tanto o Modric quanto o Kroos. Eu acho que hoje o Ancelotti já não consegue encaixar os dois juntos nesse time do Real Madrid. O principal fator talvez seja a intensidade que ele quer que o time do Real Madrid jogue. Porque o Bellingham, por exemplo, ele ataca e defende o tempo todo. O Valverde aparece lá na frente, está defendendo também o tempo inteiro. O próprio Camavinga é um jogador muito intenso, que consegue fazer esse box-to-box, né? Chega a uma área e volta para a própria área. E com o Toni Kroos e o Modric talvez não seja possível fazer isso, porque são jogadores de mais idade, que não conseguem desempenhar esse papel durante os 90 minutos. E talvez é até importante você ter sempre um jogador experiente, um jogador mais novo assim, para eles se apoiarem, para ter essa passagem de bastão, sabe? Mas o Real Madrid hoje é menos time do que foi na temporada passada e na temporada retrasada, sabe? Talvez, acho que o principal fator não seja isso no meio-campo, mas talvez a falta do 9, a falta do Benzema, o homem-gol do time. O Rudiger também fez uma baita de uma partida, colocou o Osimhen no bolso, ele venceu todas contra ele, o Rudiger foi um absoluto. Agora falando sobre o Napoli, né? Não é mais aquele time do Luciano Spalletti, não é mais aquele time que foi o campeão italiano, a gente, de assistir o jogo, já consegue enxergar muitas diferenças. O Rudi Garcia, não acho ele um bom treinador, não é aquele treinador que vai conseguir fazer o Napoli brigar por uma Champions de novo no campeonato italiano. Começou a temporada mal, e isso se deve muito ao Kvaratskhelia, um jogador que na última temporada explodiu, foram mais de 10 gols e 10 assistências durante a temporada. Ele ainda é aquele jogador driblador que consegue tirar a marcação, consegue abrir espaço, quebrar a linha, mas parece que ele tá com, sei lá, um medo de finalizar. Hoje teve uma chance dele fazer um gol que ele passou nas costas do Carvajal. Ele podia ter finalizado, mas ele inventou de cortar e tentar tocar pro Osimhen, sabe? Ele poderia ter finalizado, ter feito o gol. A gente sabe que ele tem muita qualidade, é um baita de um jogador, mas ainda tem aquele medo de, pô, será que ele vai ser aquele jogador de uma temporada só, igual todo mundo achou que o Salah seria? Eu espero que não, eu gosto muito do Kvaratskhelia, ele é um baita de um atacante, um baita de um jogador, tem habilidade, mas ele precisa começar a fazer mais gols. Ele fez um gol contra a Udinese, mas antes ele tinha ficado 18 jogos sem marcar, tipo, de março até agora em setembro. É isso, o Napoli jogou bem, foi um jogo bem diferente do que o Napoli vinha fazendo durante a temporada. Não vinha jogando bem, mas vinha ganhando ali no 1-0, ganhando 2-1, igual foi contra o próprio Braga. Mas hoje o Napoli jogou muito bem contra o Real Madrid, só que acabou tendo um azar que o Valverde acertou aquele baita de um golaço no final do jogo e é isso. Ia sair com um empate, que é um lucro, né? Quando você fala em Real Madrid Champions League, um empate já vale muito, mas não conseguiu segurar. Agora, o último jogo do dia, né, que eu assisti, o Manchester United passando vergonha mais uma vez, só que dessa vez para o Galatasaray, que inclusive está com um bom time, um baita de um atacante que é o Icardi, um baita de um atacante reserva que é o Mertens, para mim os dois tinham que ser titular. Ainda tem o TT, um bom meio-campista barra ponta brasileiro. Tem o Muslera, que é um goleiro que a gente sabe que tem qualidade. Trouxe reforços, tem o Sérgio Oliveira, Davinson Sanches chegou lá. São muito bons jogadores. O Galatasaray pode classificar, né? Talvez aí com o United se complicando, o Galatasaray pode pegar essa vaguinha para as oitavas. Mas eu acho que hoje o Galatasaray contou com Erik ten Hag e suas maluquices novamente. Já é o segundo jogo que eu assisto do United, ele coloca o Amrabat, aquele volante que foi bem na Copa pro Marrocos, jogou bem contra a seleção no amistoso que teve, mas ele vem colocando o cara para jogar de lateral esquerdo. Eu não entendo, quem acompanha mais o Manchester United aí puder me falar, por que ele faz isso. Beleza que teve o Casemiro expulso,
por culpa do Onaná, mais uma falha do Onaná. Mas, pô, coloca o Amrabat pra jogar no meio, tá ligado? Tipo, avança um pouco o Casemiro e segura mais o Amrabat. Ele de lateral não funciona, ele não é aquele jogador que pode chegar na linha de fundo e cruzar, não é um jogador que acompanha. Eu não assisti direito, eu fui vendo os lances, eu tava vendo Real Madrid e Napoli, mas já é o segundo jogo que eu percebo que ele tá jogando de lateral. Onaná, que sorte da Inter, né? Você vende o Onaná, que foi talvez o melhor goleiro da última temporada, ou top 3 melhores goleiros. Ele vai pro United, começa a falhar em todos os chutes que ele sofre, e você contrata o Sommer, um goleiro muito subestimado, foi muito bem no Borussia Mönchengladbach, pela seleção suíça, em Copas e Eurocopas, ele também sempre jogou muito bem, que estava no Bayern encostado, que não faz sentido para mim, o Bayern ter ficado com o Wright e não com ele. O Sommer é um baita de um goleiro, eu gosto muito do Sommer. E eu vi alguns lances hoje na Inter e Benfica, que a Inter venceu por 1-0. Foi muito bem o Sommer. O Sommer é um jogador de qualidade. O Højlund, centroavante do United, né, o primo do Haaland, o cara é igual, loiro, alto, nome dinamarquês. Um é Højlund, o outro se pronuncia Holland. Mas ele parece que encaixou, parece que tá fazendo os golzinhos, fez 2 gols hoje, já tinha feito gol na Premier League. Um atacante muito bom, de qualidade, ele sabe finalizar, ele fez um gol de cavadinha muito bonito hoje. Tem velocidade, tem força, sabe se posicionar e tá querendo jogo. Diferente do Rashford, que era para ser o principal jogador desse time do United, e tá caindo na preguiça. Teve um lance de muita displicência dele, que ele saiu cara a cara com o goleiro, era só tocar pro Bruno Fernandes, ele conseguiu tocar pro zagueiro. Gosto muito do Rashford, acho ele um baita de um jogador, mas vi muitos jornais aí falando que ele não tem tido aquela vontade mais, tá meio preguiçoso. Eu acho que o United tem que começar a abrir o olho, daqui a pouco eu acho que o Ten Hag já tá com o cargo balançando. Ele era um bom treinador no Ajax, mas a última temporada dele no Ajax também não foi lá aquelas coisas. Na última temporada no United conseguiu levar o time para Champions, mas teve problemas com De Gea, que inclusive se estivesse hoje não tinha perdido para o Galatasaray. E essa temporada ainda não encaixou os jogadores que ele pediu para contratar e não conseguiu fazer os jogadores que já estavam no elenco manter aquela qualidade. Também vem sofrendo com lesões, perdeu o Lisandro Martinez, que para mim ele junto de Varane com certeza é a melhor dupla de zaga que o United pode ter. Mas se o Ten Hag cair na fase de grupos da Champions, eu acho que ele roda, eu acho que ele não vai aguentar não. Mas então é isso, gente, aqui de cabelinho cortado, vim tentar aqui trazer algumas coisas sobre os jogos da Champions de hoje para vocês. Amanhã tem mais, vou tentar fazer esse vídeo também. Eu sei que é chato, mas eu vou pedir para você se inscrever aqui, deixar o like, ativar o sininho para ter as notificações de quando eu postar o vídeo, para a gente conversar aqui, para vocês assistirem, dar a opinião de vocês, que eu gosto de ver aqui vocês comentando os jogadores, os times que vocês acham muito interessantes de acompanhar. Comenta aí o que vocês acham desse Real Madrid sem um 9, desse Erik ten Hag que vem fazendo as loucuras no United. Amanhã tem mais. Eu agradeço todo mundo que acompanhou aí. Tamo junto.